O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! Este é o programa Falando em Saúde, que leva até você esclarecimentos sobre todas as áreas da medicina. Aqui você encontra um canal aberto para tirar suas dúvidas relacionadas à saúde e ao bem-estar. No programa de hoje, vamos falar sobre o tema Em Busca do Sono Perfeito. A nossa convidada especial é a médica otorrinolaringologista Ana Santiago. Olá, Ana, seja bem-vinda. Olá, Josiane. Quais são as orientações para dormir bem? Bem, Josiane, nós temos orientações básicas que nós damos a todos os pacientes que nos procuram com queixas do sono, principalmente sobre ronco e apneia. Todos os pacientes que vêm ao nosso consultório reclamando de ronco e apneia, nós orientamos para, ao deitar, dormir sempre de lado. Se estão acima do peso, tentarem desesperadamente diminuírem o peso excessivo, praticarem atividade física. 3 horas antes de dormir, eles devem evitar a ingestão de alimentos, não beberem bebidas alcoólicas, tá? Não utilizarem medicações com relaxantes musculares, com medicamentos com ação calmante, com substâncias com benzodiazepínicos, porque esse tipo de medicação ele causa um relaxamento importante da musculatura e favorece o aparecimento de ronco e, consequentemente, de apneia durante o sono. Qual é a diferença entre ronco e apneia? O ronco é o barulho que ocorre quando o ar passa através de uma via aérea estreitada, e a apneia é a parada abrupta do fluxo aéreo durante o sono. Existem alguns exercícios que podem ser realizados para diminuir o ronco? Josi, não existem exercícios específicos para diminuição de ronco. O que a gente recomenda é que o paciente sempre pratique atividade física, porque isso são orientações saudáveis para melhorar a qualidade de vida do paciente. Existe algum aparelho bucal que ele pode utilizar para minimizar o ronco? Existem sim aparelhos de uso oral que ajudam a diminuição do ronco. Tá? Esses aparelhos são utilizados e eles fazem com que exista um aumento do espaço atrás da língua do paciente, tá? E ocorre assim a diminuição da produção do ronco. O barulho diminui bastante durante o sono. Tá? Esse é 100% seguro? Como é que ele é garantido? É importante que o paciente seja avaliado primeiro, tá? É feito uma polissonografia, aí a gente quantifica o grau de ronco e se existe ou não apneia. Aí o paciente deve passar por uma avaliação médica. Os pacientes com quadro de apneia leve são orientados para um tratamento cirúrgico, e se eles não quiserem passar por um tratamento cirúrgico, existe a opção de uso de aparelho intraoral, e aí é encaminhado para uma avaliação odontológica, e conforme a possibilidade, eles podem optar por o uso do aparelho intraoral. Somente com o exame da polissonografia que a pessoa consegue identificar se ela realmente tem apneia? Todos os pacientes que sofrem de ronco e apneia do sono devem passar por uma polissonografia. Esse exame é obrigatório, tá? É assim que a gente faz o diagnóstico da patologia e a gente vê a gravidade dos sintomas, tá? Se o ronco e a apneia é leve, existe um tratamento. Se é moderado é outro tratamento, e se é grave é outro tratamento, tá? Então, o exame é fundamental para o diagnóstico e o tratamento da doença. Como que é realizado esse exame? O paciente passa uma noite num laboratório específico do sono. É feito toda uma avaliação, é monitorado a frequência cardíaca, a frequência respiratória, ondas cerebrais. É um exame bem complexo e mostra toda a função durante o sono do paciente. Apenas uma noite? Apenas uma noite. Se houver necessidades, é feito um acompanhamento mais rigoroso, às vezes conforme a necessidade são feitos mais alguns dias de avaliação, mas a princípio é um dia de avaliação. Não pode existir o fator, já sabendo que ele está sendo monitorado, de um paciente com um fator psicológico, não agir normalmente durante a noite, com seus costumes e hábitos noturnos? Olha, os laboratórios do sono
estão acostumados e eles sabem lidar com esse tipo de situação. Que doenças que elas podem ser desencadeadas com o não tratamento de uma apneia ou de um próprio ronco até? Olha, existem estudos que comprovam que o ronco é um risco para hipertensão arterial sistêmica e a apneia é risco para infarto agudo do miocárdio e para morte súbita. Então são patologias bastante importantes e com um risco importante para a vida do paciente. Doutora Ana, a gente tem uma reportagem que a gente produziu sobre o tema para esclarecer as dúvidas da população também. Vamos ver? Você vira de um lado para o outro e não consegue pregar o olho. Passa o dia com sono, com vontade de se encostar em qualquer canto para tirar uma sonequinha. Ou ainda, quando toca o despertador, tem a sensação de ter fechado os olhos por apenas 5 minutos durante toda a noite. Situações como essas são muito mais frequentes do que imaginamos e podem estar ligadas diretamente à qualidade do nosso sono. Durante séculos, dormir foi considerado uma espécie de perda de tempo. Servia apenas para repor as energias gastas durante o dia. Essa concepção começou a ser desmontada na primeira metade do século XX, mas foi somente nos últimos 10 anos, com os avanços nos estudos da genética, da biologia molecular e da neuroquímica, que a maioria dos médicos despertou para a fisiologia e o real papel do repouso noturno na preservação da saúde. Este ruído é desagradável, não é mesmo? Mas será que você não emite os mesmos sons ao dormir? Segundo a Associação Brasileira do Sono, 24% dos homens de meia-idade roncam. As mulheres atingem 18% deste índice. Das pessoas acima dos 60 anos de idade, 60% dos homens e 40% das mulheres também roncam. E é quando a noite chega que começa o pesadelo, e os resultados de uma noite mal dormida aparecem no clarear do dia. Cansaço, irritabilidade, desconcentração e sonolência diurna são um perigo para você e para a sua saúde. Por isso, fique atento aos mandamentos do sono. Ir para a cama e acordar no mesmo horário, inclusive nos finais de semana. É o melhor caminho para aprender a dormir na hora certa. Atividades estimulantes devem ser encerradas 1 hora antes de dormir. Cochilar depois do almoço é reparador, mas se passar de 40 minutos, pode prejudicar o sono à noite. Se acordar no meio da noite, fique de olhos fechados. O hormônio que induz ao sono só é produzido no escuro. Se não conseguir adormecer em 15 minutos, é melhor não insistir. Levante e só volte para a cama quando realmente estiver sonolento. Se você comeu muito no jantar, lembre-se, o processo digestivo demora até 3 horas para ser concluído. Café, chá preto, refrigerantes, bebida alcoólica e cigarro também tiram o sono. Atividade física regular é fundamental para dormir bem à noite, mas evite ginástica ou esporte perto da hora de dormir, por causa da descarga de adrenalina. Anote em um caderno todos os seus problemas, 1 hora antes de deitar. Não vá para a cama com eles. Isso funciona como um santo remédio para muita gente. Quem passa muito tempo deitado acaba sem sono. Então, não use sua cama como um sofá. Ela serve apenas para dormir. Dormir bem é o desejo de todos, ainda mais após um dia exaustivo de trabalho. Além de repor a energia, uma boa noite de descanso é o antídoto contra problemas mais graves que as visíveis olheiras.
que especialidade, a que médico que o paciente que tem apneia, ou que tem ronco, que é indicado de repente pela esposa, pelo marido, que tem ronco, que deve procurar? Olha, o paciente que tem problemas com ronco e apneia deve procurar sempre um médico, tá? Esse médico pode ser um otorrinolaringologista, um pneumologista ou um neurologista. O otorrinolaringologista é o médico que faz o procedimento cirúrgico, tá? O neurologista faz o pedido do exame, tá? E ele geralmente indica o CPAP. O pneumologista também indica o aparelho CPAP, tá? O otorrino é o único dos 3 especialistas que trata o ronco e apneia, que além da indicação dos aparelhos, ele também faz a cirurgia. Mas os 3 especialistas tratam da patologia. O que seria esse CPAP? CPAP é um aparelho que injeta uma pressão positiva de ar e garante que o paciente respire uma quantidade de ar dentro da via aérea, tá? Então é um aparelho que garante um aporte de ar suficiente e que evita que o paciente tenha uma parada respiratória. É um aparelho bastante seguro para os pacientes que têm ronco e apneia em graus assim bastante avançados. Quais são as técnicas que são utilizadas nas cirurgias? Existem várias técnicas utilizadas, tá? As técnicas tradicionais, as úvulo-palatofaringoplastias, tá? Existem técnicas com uso de laser, existem técnicas com escleroterapia e existem técnicas mais modernas introduzidas recentemente, onde são feitas incisões laterais na parede lateral do faringe, as faringoplastias laterais, tá? Que estão sendo introduzidas agora. Então, assim, as técnicas cirúrgicas estão sendo modificadas e nós temos grandes assim, avanços nas técnicas cirúrgicas no tratamento do ronco e da apneia. E os avançamentos maxilomandibulares também têm se mostrado bastante positivos no tratamento do ronco e apneia do sono. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com mais informações sobre a qualidade do sono. Quer afastar o calorão? Aposte na linhaça para obter este benefício. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos garante que a semente do linho atenua os calorões típicos da menopausa. O trabalho foi realizado durante 6 semanas com 29 mulheres. Elas consumiram 2 colheres de sopa do alimento por dia e relataram melhora no sintoma. Essa atuação está relacionada à presença de uma substância chamada lignana, que age como estrógeno, e é justamente a falta deste hormônio que provoca as ondas de calor. Este é o programa Falando em Saúde com o tema Em Busca do Sono Perfeito. Doutora Ana, e as crianças? É normal elas roncarem? Não é. Uma criança roncando, o funcionamento é um pouquinho diferente do adulto, tá? As crianças roncam geralmente quando ocorre um aumento do volume das amígdalas ou quando ocorre a presença de um aumento de volume do tecido adenoidiano, tá? Que é um tecido linfóide que aumenta na parte posterior do faringe, tá? Essas patologias devem ser avaliadas sempre por um otorrinolaringologista, tá? São patologias bem frequentes e devem ser resolvidas enquanto elas estão ainda no período da infância, tá? Por que isso deve ser visto durante o período da infância? Porque um respirador oral que permanece respirando pela boca durante todo o período da infância vai ser uma criança que tem deformidades em toda a sua estrutura de face, tá? E pode ter consequências até na sua fase adulta. Então são alterações que podem ser resolvidas no período da infância e que evitam problemas até na sua fase adulta. São doenças que devem ser resolvidas ainda durante o período que elas são ainda crianças. Quando que é ideal, então, procurar um especialista? Josiane, assim, se o problema aparece com 2 meses de vida, se procura com 2 meses de vida. Se o problema aparece com 2 anos, se procura com 2 anos. Se o problema aparece com 20 anos, se procura o médico com 20 anos. Não existe uma idade ideal. A gente não deve esperar. A gente procura o médico quando o problema aparece.
Tá? Se uma criança tem problema desde a primeira infância, não tem por que a gente esperar até os 2, 3 anos para tentar resolver o problema. O problema pode e deve ser resolvido quando ele aparece. Tá? Não deve se esperar. Uma criança que é uma respiradora oral, que começa com problemas, com 6 meses de vida, não tem por que se esperar até 2, 3 anos para resolver o problema. Tá? A gente tem que tentar resolver o problema o mais rápido possível, porque isso pode ter consequências até mais tarde para a vida adulta dela. Tá? Não tem porquê, a medicina já tem condição de resolver o problema rapidamente, sem ter sequelas e garantir uma vida adulta saudável para essa criança. Quanto mais esperar para procurar um tratamento, pior é. Nós temos condição de resolver o problema e garantir uma vida adulta saudável. Então, assim, não tem por que esperar. A época quando o problema aparece é a época da resolução do problema. Quais são as orientações para uma boa higiene do sono? Sempre dormir de lado, tá? Praticar atividade física, se está acima do peso, resolver esse problema, manter-se dentro do peso, 3 horas antes de dormir, sem bebida, comida e sem relaxante muscular e medicação calmante e medicações relaxantes musculares. Obesidade é sinônimo de apneia do sono? Geralmente. Então, se a gente está acima do peso, tem que se manter dentro do peso para evitar apneia e ronco. Doutora Ana, a gente foi até as ruas ouvir as dúvidas da população sobre esse tema do nosso programa. Eu sempre quis saber. O que será que eu ronco? Por que a gente ronca? Então, doutora, é normal roncar? Não é normal roncar, tá? Nós temos que ver o grau desse ronco, tá? E onde é que é o ponto de obstrução, tá? E aí nós vamos definir o tratamento para esse paciente, tá? Como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de um exame físico e de uma polissonografia. Eu sempre quis saber. Qual a quantidade de hora correta para dormir à noite? Gostaria de saber também o que eu poderia fazer pro meu esposo, que ele ronca muito à noite. Tipo assim, eu noto que ele se vira muito na cama, sabe? Ele dorme de diversas posições, então assim, ele ronca, tá? E alguns períodos não, mas a maioria da noite ele fica roncando. O que eu poderia fazer para mudar a posição, de repente travesseiro? O que eu poderia fazer para mudar isso? Qual a quantidade ideal de horas para dormir por noite? Olha, geralmente a maioria das pessoas necessita de 8 horas de sono. E quais os tratamentos, então, que o marido dela poderia... Ela tem que levar o marido dela urgentemente no médico, tá? E assim, eu sugeriria já iniciar com as medidas de higiene do sono, tá? Ele tem que dormir de lado, tá? 3 horas antes de dormir, sem bebida, comida, medicações que causem relaxamento muscular, tá? Como benzodiazepínicos, que são calmantes, e relaxantes musculares. E se estiver acima do peso, diminuir peso. Eu sempre quis saber. O meu genro, ele é obeso, né? Já é considerado obeso, e ele tem crise de apneia, que a minha filha tem que, dar uma chacoalhada nele para ele voltar a respirar. Eu gostaria de saber o que pode ser feito a respeito disso. Mais uma, então, sobre a apneia. É normal sacudir a pessoa que parou de respirar por alguns instantes? Isso é bem frequente acontecer, tá? Mas esse paciente deve ser encaminhado urgentemente para o médico e ser submetido a uma polissonografia, tá? E eles têm que ser quantificado o grau dessa apneia, tá? Porque esse paciente pode estar correndo risco de vida. Ele deve ser encaminhado urgentemente para uma polissonografia e passar por uma avaliação médica. Quais as consequências de um não tratamento? Esse paciente pode ocorrer um infarto ou sofrer uma parada cardiorrespiratória. Independente da idade. É mais comum em pacientes na faixa dos 40, 50 anos, tá? Mas ninguém está livre disso. Eu sempre quis saber. Porque quando eu janto, eu tenho dificuldade para dormir. Dorme mal quando ela come à noite, porque na verdade a gente não deve comer e dormir. A orientação é para 3 horas antes de dormir, não comer. Sempre. Não é comer pouco, é não comer. Ingerindo alimentos mais pesados, como carnes, feijão, por exemplo, mais tempo, de repente, além das 3 horas? Não, a orientação é não comer 3 horas antes de dormir. Doutora, a gente percebeu então que a população tem muitas dúvidas a respeito da qualidade do sono, como dormir bem.
Tem aumentado o número de pessoas que procuram a especialidade, o consultório? Bem, Josiane, o que a gente tem notado é que nos últimos tempos realmente tem aumentado bastante o número de pacientes que procuram um consultório com essas queixas, tá? E isso nos satisfaz pelo seguinte: as pessoas têm se dado conta que ronco e apneia, na verdade, são patologias e são patologias realmente importantes que trazem risco à saúde das pessoas, tá? Isso aumenta a conscientização de que são doenças que causam risco à saúde das pessoas. Tá? Então, é um fator assim que deixa os médicos mais tranquilos, tá? E esperançosos que esses problemas sejam resolvidos. Quem que mais procura? São homens, são mulheres? Geralmente são as esposas que trazem os maridos, porque o ronco são sintomas que causam transtornos ao casal. Pode, de repente, a pessoa que está do lado da pessoa que está roncando ter a sua saúde prejudicada em função do ronco da outra pessoa? Geralmente a saúde conjugal é que é prejudicada, e aí as esposas trazem os maridos porque isso causa transtorno ao casal. Tá certo, então, obrigada. O Falando em Saúde de hoje fica por aqui. Você pode participar do nosso programa pelo endereço eletrônico programafalandoemsaude@gmail.com. Nós agradecemos a presença da médica otorrinolaringologista Ana Santiago. Obrigada, doutora. Obrigado. E o verão está chegando e é a hora de usar roupas mais leves. Quem não deseja estar com o corpo perfeito nessa estação? E é o tema que abordaremos no próximo Falando em Saúde. Eu espero você. Até lá!